Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião com mais uma palavra simples para o seu coração. Bem, hoje é dia 7 de setembro de 2018. Por que eu faço questão de marcar a data? São 3 horas e 5 minutos. Eu estou querendo situar uma fala minha relacionada a alguns eventos pontuais que estamos enfrentando. Não sei como o meu canal não é muito conhecido, não sei quando você estará vendo este vídeo, mas eu quero falar sobre o problema do ódio e principalmente do ódio no ambiente cristão, na fala cristã, no pensamento cristão. E ultimamente se fala muito sobre ódio do bem, ódio religioso e ódio político. Quem não é cristão talvez pense diferente de mim, de modo concreto, de modo abstrato, de modo relativo ou de modo absoluto. Mas quem é cristão deve pensar parecido comigo de alguma forma. Ou de modo abstrato, de modo concreto, ou de modo relativo, ou de modo absoluto. Mas deve concordar comigo em algum ponto. E é com você que é cristão que eu estou preocupado. Até porque Jesus deixa claro que a marca do cristão é o amor. E o que é amor hoje para nós cristãos? Então eu quero compartilhar com você o que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 51 até o versículo 55. Diz assim o texto: Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E no versículo 56 está escrito: E foram para outro povoado. Não vou me deter nessa narrativa, não vou comentar versículo por versículo, mas quero só esclarecer o seguinte. Jesus está a caminho de uma cidade e um grupo de pessoas que pertence a um outro tipo de etnia, digamos assim, um outro tipo de mentalidade, um outro tipo de cultura. E aí essas pessoas, quando sabem que Jesus está indo para falar com aquelas pessoas que lhes são antagônicas, então elas, opa, se vai falar de Deus para eles, eu não quero que fale de Deus para mim. É natural que as pessoas nos resistam por causa de algum preconceito. É natural que elas nos resistam porque não cabemos nos seus estereótipos. É natural que elas nos discriminem pelo fato de nós não cabermos nos seus estereótipos e pelo fato dos preconceitos que elas têm a nosso respeito, justamente porque nós não cabemos na visão de mundo que essas pessoas têm. Agora, eu pergunto para você, por que uma pessoa rejeita você? Você vai alimentar no seu coração ódio em relação a ela? Porque uma pessoa discorda de você, você vai alimentar no seu coração ódio em relação a ela? Porque uma pessoa ela não concorda com você, você vai alimentar o ódio em relação a ela? É importante a gente pensar nisso, por quê? Porque enquanto é o outro que não gosta de você, é um problema do outro. Mas quando você revida, já virou um problema seu. E eu observo que Jesus ele não se deixa levar por essa situação. Não são as outras pessoas que escolhem o modo de Jesus reagir. É Jesus quem decide como ele age. Ele não se leva a outro ponto de vista e
reage àquilo que as pessoas estão provocando. Então, aquele povoado rejeita a mensagem de Jesus por uma questão preconceituosa, discriminatória. E o que acontece? Os discípulos de Jesus, nisso que se sentem ofendidos, eles, opa, peraí, já que a gente pode conversar com o Eterno, já que a gente pode conversar com Deus, e já que Deus pode mandar fogo do céu, vamos invocar esse poder de Deus para destruir aqueles que são diferentes de nós, que pensam diferentes de nós. E aí eles vão para Jesus, e qual é o choque? Jesus deixa claro, opa, não é por aí, não é por aí. A gente não vai limpar lama jogando lama. A gente não vai remover manteiga com manteiga. Não. A gente não vai combater ódio com ódio. E aí é interessante que Jesus, ele olha para aquela situação e fala assim, não vamos pegar esse caminho. Vocês não sabem de que espécie de espírito são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Jesus não veio para destruir ninguém. Jesus não veio para prejudicar ninguém. Jesus veio para restaurar. Jesus veio para curar. Jesus veio para abençoar. E se você é um cristão, se você se diz cristão, verifique. Você promove cura ou doença ou patologia? Você promove amor ou promove ódio? Você promove respeito ou promove discriminação? Quem é você? Talvez você diga, eu amo. A Bíblia chama de amor aquilo que é prático. A Bíblia não fala de um amor teórico. Todo mundo diz que ama a Deus. Todo mundo diz que ama os outros. Mas a questão não é o que a gente diz, a questão é o que a gente faz. E aí eu pergunto, se você provoca a antipatia das pessoas em relação a outras pessoas, você não está amando. Se você está desejando o mal de alguém, mesmo que da boca para fora você diga que repudia todo tipo de violência, mas se você de certa forma está sendo traído por um sentimento ilusório, né, de que se o outro for destruído, sua vida vai ser melhor, o que não é verdade. Então, se a gente está se deixando levar por isso, a gente não está amando, mesmo que o nosso discurso seja de amor. O amor é paciente, é benigno, não procura os seus interesses, não se exaspera, não suspeita mal, né? O amor não se conduz de maneira inconveniente. O amor não se apega à injustiça, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a Bíblia diz que é para nós amarmos a Deus com todo o nosso ser, em primeiro lugar, acima de tudo, e amar o próximo como nós nos amamos. Pense nisso. Sabe, eu não sei se você é da esquerda, porque a gente está no período eleitoral, eu não sei se você é da esquerda, se você é da direita, mas o que você ganha chamando as pessoas de esquerdopata, dizendo que as pessoas são doentes? De repente é seu parente, é seu amigo, é seu irmão de fé, é seu vizinho. E você está chamando o cara de doente porque ele acredita numa coisa que você não acredita. Chamando o outro de coxinha, chamando o outro de reacionário, chamando o outro de um monte de coisa porque ele acredita no que você não acredita. Se você não é cristão, eu até entendo você, mas se você se diz cristão, seja cristão de linha protestante, católica, progressista, conservadora, não me interessa se você diz que você segue a Jesus. Pelo amor de Deus, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. O Filho do Homem veio para salvar. Então, pense nisso. Sabe, quando o Lula estava naquele processo de enfermidade, naquele procedimento cirúrgico, quanta gente, sabe, querendo que ele morresse. Aí agora o Bolsonaro é esfaqueado, quanta gente querendo que o cara morra. E aí, por exemplo, tem gente agora, né, desejando que o cara que esfaqueou o Bolsonaro morra. Aí, observa, eu não sei se dá para você entender que assim, o que a gente precisa é de uma sociedade pacífica. A gente não precisa de carnificina, a gente não precisa de fazer isso.
Vamos desejar mais o bem, pessoal. Se é que você é um cristão, se você segue o Jesus que não veio para destruir. Não interessa se é o Lula que está precisando de um tratamento de saúde ou se é o Bolsonaro. São almas, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Tanta gente, por exemplo, fazendo comentários sobre a morte do filho do candidato à presidência Alckmin. Meu Deus do céu, você já perdeu um filho? E teve gente, sabe, o pessoal parece que não tem noção. E a minha maior dor é quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs dizendo isso. O Alckmin perde o filho. O Lula perde a esposa. O Bolsonaro é esfaqueado, quase morre. E os cristãos aí se degladiando, se odiando, se atacando nas redes sociais. É triste isso. É triste. E aí, eu gostaria, sabe, que cada um pudesse pensar um pouquinho naquilo que está fazendo, naquilo que está promovendo nas redes sociais. E só para lembrar, né, que a palavra ódio é uma obra da carne. Quem é cristão sabe do que eu estou falando. Lá em Gálatas capítulo 5, fala para a gente andar em espírito, para a gente não satisfazer os maus desejos da nossa carne, da nossa natureza humana caída. O fato de nós estarmos dentro de uma igreja evangélica, o fato de nós frequentarmos uma missa, o fato de nós pertencermos a uma religião cristã, não faz de nós essencialmente cristãos. Precisamos andar no Espírito, precisamos obedecer a Deus. E Deus quer que nós amemos os outros. Deus é amor. Deus é amor. Quando Jesus está lá naquela cruz e aquela gente zombando dele, cuspindo nele, o pessoal batendo nele, o pessoal zombando, duvidando da sua divindade, o pessoal que possivelmente ele curou na semana anterior, estava lá querendo que ele fosse crucificado, e ele fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele pede para que Deus não cobre deles esse pecado. Oh, meu irmão, meu querido cristão, que professa a fé cristã, que diz que segue a Jesus, observe bem, Jesus era contundente sim, Jesus era firme sim, Jesus ficava indignado contra o pecado, Jesus odiava as práticas pecaminosas, Jesus não odiava pessoas. E aí vamos pensar: mas eu não odeio ninguém, eu amo todo mundo. Então tá. De acordo com a palavra que a gente traduz como obra da carne, inimizade ou ódio, a gente vê que é uma hostilidade, uma rivalidade, uma atitude contrária ao outro, numa antipatia ostensiva. Se você é cristão, você deve estar percebendo, né, de acordo com o grego, de acordo com o Novo Testamento, de acordo com o apóstolo Paulo, de acordo com Gálatas 5, que olha, tá sobrando para uma galera aí, que diz que é de Jesus, que vai todo domingo na igreja. E aí vamos lá. Já viu aquele irmão que prejudica conscientemente o trabalho do outro? Que faz questão de mostrar que não quer ter amizade? E aí eu gostaria que você pensasse nisso. Sabe, que eu e você pudéssemos observar, né, diante dessa situação, que muitas vezes eu e você corremos o risco de estarmos alimentando o ódio, a discórdia, sabe, o bate-boca, o confronto, sabe, aquela competição predatória. Eu não sei se dá para você perceber que tem gente que fica querendo ganhar. Eu vou parar por aqui, porque o vídeo é muito longo, possivelmente muita gente não vai querer assistir. Mas está aqui o desabafo do coração de um pastor. Aqui está o desabafo do coração de um cristão. O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, está lutando para sobreviver. E tem gente tripudiando. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso e tem gente tripudiando. E aí eu gostaria que você pensasse: um cristão tripudia dos outros? Vamos combater a injustiça sim. Vamos combater o pecado sim. Mas não vamos, pelo menos vocês que são cristãos estão me assistindo, não vamos devorar uns aos outros.
porque se nós devorarmos uns aos outros, seremos consumidos, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 15. Cuidado. Jesus disse que seria justamente a nossa unidade que testemunharia para o mundo que Jesus realmente foi enviado por Deus. Não vamos fazer um trabalho desnecessário para desacreditar o Evangelho, que é poderoso para salvar. A campanha vai acabar, gente. Os próximos anos virão. E aí, quando vai ver vizinhos, amigos, parentes, colegas, irmãos de fé, membros da mesma igreja, talvez estejam tendo dificuldades de relacionamento. Tudo por causa de um ódio que é por uma causa boa. É o ódio do bem. Um ódio político. E muitas vezes transformado em ódio religioso. Não é o bem contra o mal, gente. A luta do bem contra o mal não é carne e sangue. A luta do bem contra o mal é contra seres espirituais inteligentes e organizados. Não é uma luta do bem contra o mal. Não é uma luta de Deus contra o diabo. Na luta de Deus contra o diabo, ninguém odeia, ninguém que serve a Deus, que está numa luta em nome de Deus, vai ficar odiando ninguém. Porque a gente sabe que devemos amar até os nossos inimigos e devemos orar por aqueles que nos perseguem. 16 minutos já, a gente tem que acabar, não tem para onde correr, mas eu gostaria muito que você pensasse nisso. A nossa ira não produz a justiça de Deus. A nossa ira não produz a justiça de Deus. Eu sou o pastor Roberlan Julião, com mais uma palavra simples para o seu coração. Desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado e um ano tremendo para a glória de Deus. Paz.